Bem-vindo de volta. Hoje estamos recebendo Alex Cranor, analista de mercado, autor e ex-gerente de fundo de hedge, para discutir a guerra no Irã e a reação do mercado. Obrigado por voltar ao programa. Jag red Karlslälingen i SR-ordet till Bowman Gordesis. Bem, eu disse guerra com o Irã. Acho que tecnicamente agora é paz, ou um cessar-fogo. Mas ele não está sendo mantido muito bem. As chances de isso evoluir de um cessar-fogo para um acordo de paz real, quero dizer, eu tendo a ser muito pessimista. Dito isso, os mercados parecem estar muito otimistas. É como se o conflito e todas as causas subjacentes já tivessem sido resolvidos. Como você está avaliando isso? O cessar-fogo foi alcançado e a forma como os mercados estão. Certo, deixe-me abordar primeiro os mercados. Passei minha vida profissional nos mercados, negociando ativamente commodities, ativos financeiros e moedas. Eu não tiraria absolutamente nenhuma conclusão disso. O fato de os mercados parecerem otimistas não significa nada. Os mercados podem ser muito ilusórios no curto prazo, e frequentemente são. E você sabe, esse curto prazo pode durar, como dizem, os mercados podem permanecer irracionais tempo do que você consegue permanecer solvente. Então eu realmente não tiraria nada disso. Quanto ao, como você chama, o anúncio muito surpreendente do cessar-fogo de ontem, tenho que dizer que fiquei muito surpreso. I have to say I was very surprised. And yesterday I wrote Ontem escrevi um artigo para minha newsletter e levei cerca de 3 ou 4 horas para terminá-lo. Enquanto escrevia, eu continuava acessando a internet para verificar algumas coisas, fazer um pouco de pesquisa, só para ter certeza de que não estava escrevendo bobagem. Quando cheguei à conclusão, minha percepção foi de que é muito improvável que o cessar-fogo se mantenha e a probabilidade de que leve à paz é praticamente zero. Na verdade, antes de apertar o botão de enviar o artigo, entrei na internet mais uma vez. Refoga já estava sendo violado, que a narrativa já estava se desfazendo. The narrative was already, coming apart, and that all makes a very poor. E tudo isso constitui uma base muito fraca para a paz. Mas mais importante ainda, precisamos sempre voltar aos incentivos fundamentais para a guerra em primeiro lugar. E isso é, bem, já discutimos isso antes, a conquista de colaterais. E sabe, se você acompanha as notícias do dia a dia, pensaria que se trata do Estreito de Hormuz, dos direitos das mulheres, dos véus, do regime clerical em Teherã, da liberdade e da democracia, do programa balístico, do programa nuclear, todas essas coisas. Tudo isso são apenas pretextos. A razão fundamental é que o Irã é a 5ª ou 6ª nação mais rica em termos de recursos naturais. Estima-se que possuam cerca de 35 trilhões de dólares em riqueza proveniente de recursos naturais. E se o Império Ocidental, que ainda conta com o apoio dos Estados Unidos como seu braço de imposição militar, se eles conseguissem obter controle político sobre Teherã, talvez reinstalando o Shah, Reza Pahlavi, no topo do governo, então aquela riqueza em recursos naturais se tornaria garantia para o cartel bancário ocidental. E 35 trilhões de dólares poderiam ir muito longe para reflutuar um sistema que é fraudulento e que atualmente está implodindo sobre si mesmo. Sabe, ele está sendo comprimido por uma liquidez que está sendo injetada no sistema do nada. O problema é que para cada dólar, euro, iene ou o que quer que seja impresso do nada e colocado em circulação, a moeda já em circulação é diluída. Então isso está tornando todos dentro do sistema mais pobres. Isso continuará até que eles consigam conquistar novos colaterais valiosos, de modo que o sistema possa ser meio que reinflado e decolar novamente. Essa é, em última instância, sempre a razão das guerras. É por isso que todas as guerras são, na verdade, guerras dos banqueiros. E por que eles nunca desistirão? Porque para os banqueiros é uma questão de trazer novos colaterais para o sistema ou assistir a todo o seu sistema implodir.
Eles não sabem fazer outra coisa. Não aram campos, não constroem nada, não escrevem romances nem sinfonias. Eles absolutamente não fazem nada. Apenas tiram dinheiro do nada, nos emprestam com juros e depois cobram os pagamentos dessas dívidas. É isso que eles fazem. É a única coisa que fazem. E eles sacrificarão completamente cada nação que ocupam, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e assim por diante, para que seu sistema sobreviva e continue. Sim, e também fico surpreso com a facilidade com que as pessoas acreditam em certas narrativas. Como você disse, elas realmente acreditam que tudo isso é real. Todos os países ao longo da história sempre precisaram vender guerras. Normalmente, há interesses estratégicos em competição, e eles são apresentados como uma luta entre mocinhos e vilões. Quero dizer, se você observar como as coisas aconteceram, governos que foram rejeitados, voltando aos anos 1990, a Rússia estava tão ansiosa para fazer parte do Ocidente, que estava disposta a virar as costas para aliados tradicionais, ex-repúblicas soviéticas, a China, qualquer um no Oriente, que pudesse desacelerar sua corrida em direção ao Ocidente. Mas isso não foi bom o bastante porque, novamente, trata-se do tamanho do país. O mesmo que a China. Sempre que criticávamos a China, eu dizia, eles reivindicam Taiwan. Bem, eles sempre reivindicaram, nunca deixaram de reivindicar Taiwan. Nós reconhecemos que Taiwan faz parte da China. O que mudou foi o tamanho da economia chinesa. Ela se tornou mais poderosa. E como você com o Irã, acho que iriam abrir uma casa de striptease em cada rua e adotar todas as leis Ocidente, e ainda assim não seriam aceitos. Mas por outro lado, sabe, nós apoiamos um genocídio, o que já provamos. Colocamos um líder do ISIS na Síria. Nós apoiaremos um verdadeiro genocídio, grupos nazistas. E como Trump sugeriu, estaremos dispostos a eliminar uma civilização inteira, e então teremos o secretário-geral da OTAN presidindo isso. Então, a ideia de que tudo isso é sobre valores, princípios e lenços de cabeça é, quero dizer, bastante absurda. E também é um pouco assustador, para ser honesto, quando as pessoas realmente acreditam nisso, que é por isso que estamos bombardeando. Bem, não nós, porque os Estados Unidos e Israel estão bombardeando o Irã, porque querem libertar as mulheres. Quero dizer, sim, toda vez. Toda vez. Tenho que dizer, isso me espanta, sabe? Porque já vimos esse filme tantas vezes antes, sabe? Eles sempre demonizam o outro lado para justificar a guerra, mas foi apenas alguns anos que eles estavam fazendo a mesma coisa. Quando queriam entrar na Síria, Bashar al-Assad era a pior pessoa do mundo. Ele estava matando seu próprio povo. E antes dele, era Muammar Gaddafi. Ele estava matando seu próprio povo. E Saddam Hussein era um louco. Ele estava matando seu próprio povo. Slobodan Milosevic era um louco. E então, você sabe, em outras partes do mundo, havia Salvador Allende. Ele era, você sabe, um comunista. Horrível, horrível. Temos que matá-lo também. E Daniel Ortega, ele era horrível, tinha que ser derrubado. E Manuel Noriega, e Hugo Chávez, e Nicolás Maduro, e em Cuba, o pai de Justin Trudeau, Fidel Castro, desculpe. Sabe, é sempre a mesma coisa. Criamos esses vilões e depois fingimos que estamos pelo mundo afora matando dragões, derrotando o mal, para tornar o mundo seguro para a democracia, os direitos humanos, o progresso e assim por diante. Mas é como se ninguém olhasse para trás para lembrar dessas histórias e então perguntasse: afinal, onde exatamente criamos esse brilhante exemplo de uma democracia próspera? Veja onde está a Síria hoje. Está nas mãos de um terrorista da Al-Qaeda, que até recentemente tinha uma recompensa de $10 milhões pela sua captura. Hoje ele é um estadista respeitado em todo o Ocidente. Então olhe para a Líbia, que costumava ser o país africano mais próspero, com o mais alto padrão de vida sob Gaddafi. Agora é um estado falido com mercados de escravos a céu aberto, governado por senhores da guerra. Afeganistão, Iraque, Iêmen, Somália, Sudão.
Em todos os lugares onde fomos, criamos caos e destruição. Causamos uma dor imensurável às pessoas, destruindo seus países, destruindo sua infraestrutura. Ainda assim, há pessoas sombras que acreditam na história talvez. É simplesmente como Metroid. Feito que estamos discutindo com bots artificiais, de bots, por bots, além começa a ser estúpido, não forward. Because I can't believe that anybody is that stupid. It can't be. Eu me lembro do escândalo. Houve alguns documentos da CIA que foram vazados, acho que pelo Wikileaks, mostrando que no Afeganistão a guerra estava perdendo apelo. Desculpe, a ocupação estava perdendo apelo entre os europeus. Então a CIA sugeriu, vamos enquadrar isso como sendo sobre os direitos das mulheres. Porque isso é popular na Alemanha, na França e nos países onde o interesse estava diminuindo. E sabe, nem era preciso os vazamentos. Esse é o trabalho deles. É preciso vender uma guerra. Quero dizer, só que, não sei, acabei me desviando. Sempre me choca ver que as pessoas realmente acreditam nisso. Quando se trata dos direitos das mulheres, sabe, vamos voltar ao Afeganistão. Os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão em agosto de 2021. Eles diziam que estavam lá para levar democracia e liberdade. E então, quando se retiraram, todo mundo ficou de coração partido por causa dos direitos das mulheres e das meninas. Não sei se você se lembra, mas por várias semanas não dava nem para ligar a TV sem ouvir mulheres e meninas mencionadas centenas de vezes. Era tudo sobre mulheres e meninas. Mas quando você olha para os resultados reais da ocupação ocidental do Afeganistão, descobre que mais de 50% de todas as crianças nascidas durante aquele período, quando os Estados Unidos estavam no comando, sofreram atraso permanente no crescimento devido à desnutrição. Então, mais da metade das crianças ficou com atraso no crescimento por desnutrição para o resto da vida, porque as mulheres não tinham comida suficiente para dar aos filhos. Então, por que estamos apoiando mulheres e meninas? Para que tenham contas no OnlyFans e se tornem profissionais trabalhando, não sei bem com o quê, em seus cubículos, indo e voltando do escritório todos os dias? Eu não entendo. Mas o que é frustrante é que sempre há um segmento do Ocidente disposto a engolir absolutamente qualquer mentira que lhe seja contada. Lembro que depois que saiu aquele relatório sobre o Afeganistão, houve um artigo coassinado no The Guardian pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. E veja só, uma celebridade de Hollywood, Angelina Jolie, com um título mais ou menos assim: Por que a OTAN é agora a principal organização na proteção das mulheres? Ou algo do tipo. Quer dizer, não dá para inventar uma coisa dessas. Mas sabe, as pessoas querem acreditar nisso, e isso é importante. É da natureza humana. Você quer se ver como um dos mocinhos, acreditar que o que está fazendo, no que está participando, o que está sendo feito em seu nome, é por algo maior do que apenas alguns interesses horríveis e egoístas. Mas deixe-me perguntar sobre esse cessar-fogo, porque um dos motivos pelos quais ele começou com dificuldades foi, obviamente, o Líbano. Ou seja, você sabe, o principal mediador, ou quem estava facilitando ou propondo o acordo de paz, o cessar-fogo, era o primeiro-ministro do Paquistão. Ele confirmou que o Líbano fazia parte do Tratado de Paz, ou do cessar-fogo. E logo depois, Israel começou a bombardear o Líbano de forma intensa, o que é meio estranho, que eles esperassem para lançar esse ataque brutal justamente no primeiro dia do cessar-fogo. Mas deixemos isso de lado. Os americanos também vieram a público e disseram que, bem, o Líbano não fazia parte do cessar-fogo. O que você acha disso? Foi apenas uma forma de permitir que Trump recuasse um pouco depois de ter feito aquelas declarações malucas? Ou foram os israelenses que estavam enrolando os americanos? Como você interpreta isso? Porque isso pode ser o que afunda todo o cessar-fogo. Bem, novamente, sabe, se eu fosse,
Bem, se eu fosse ser caridoso com o governo Trump, o que já não vejo mais motivo para ser, mas se eu tivesse pensando do ponto de vista deles e fingindo que tinham algum objetivo construtivo em mente, eu diria que essa foi uma derrota tão embaraçosa para eles que, para o público interno, precisam fingir que estão no comando, que têm o controle, que foi o Irã que veio rastejando até eles implorando por um cessar-fogo e que são eles que estão ditando os termos das negociações de cessar-fogo. Todos nós sabemos que isso não é verdade. A realidade é que os Estados Unidos têm implorado por um cessar-fogo e os iranianos estão no controle da estrutura de qualquer negociação. Portanto, os 10 pontos são iranianos. Eles foram cuidadosamente formulados, cuidadosamente discutidos e comunicados pelo primeiro-ministro do Paquistão ao lado americano. Foi recebido dessa forma. Não há dúvida disso. E se as pessoas nos Estados Unidos sabem ler e escrever em inglês, então entenderam a mensagem e sabem o que ela continha. Não há dúvida de que o Líbano foi incluído nessas comunicações. Então agora fingir, não, nunca dissemos nada sobre o Líbano, é muito desonesto. E eu acho que isso só vai influenciar aqueles consumidores do ciclo de notícias que não prestam muita atenção aos acontecimentos e não têm um tempo de concentração maior que o de um peixe dourado. A maioria das pessoas percebe que há uma enganação. Por quê? Porque o governo Trump precisa fingir que está no controle, que está vencendo, que esse cessar-fogo é resultado de sua gloriosa vitória sobre o Irã. Eles também precisam mostrar aos elementos sionistas, que aparentemente têm influência predominante na política externa americana, que não estão impondo nenhuma restrição a Israel. Mas se eu fosse mais crítico, diria que isso é muito típico, que os Estados Unidos são realmente incapazes. Sabe, nós já sabemos que enquanto eles estavam negociando com os iranianos em fevereiro, estavam enviando armas para os curdos infiltrarem Teherã e prepararem uma revolução colorida. Então eles estavam preparando armas, a campanha de bombardeios, já estavam ativando elementos do Mossad e da CIA para tentar derrubar o governo enquanto negociavam ou fingiam negociar com o governo iraniano. Agora, ao que parece, há relatos sobre um grande aumento de tropas americanas na região, em aparente preparação para uma invasão terrestre. Acho que estão falando em 50 mil soldados, o que eu não entendo. Não vejo o que esperam alcançar com 50 mil soldados. Mas veja, nós vimos esses vídeos com helicópteros Chinook e outros trazendo tropas americanas dos Estados Unidos para a região do Golfo. Por qual motivo? Não é para piqueniques, obviamente. Eles estão vindo para tentar tomar o controle do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz dos iranianos. Mas eles precisam de tempo para isso, certo? Precisam de tempo para preparar essa invasão terrestre. E acho que é por isso que os Estados Unidos pediram um cessar-fogo de 45 dias em vez de um de 2 semanas. Os iranianos concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas sob certas condições, mas não acho que isso vá se manter. E acredito que, na melhor das hipóteses, veremos um cessar-fogo de 2 semanas e depois a retomada das hostilidades. Não consigo imaginar 50 mil soldados indo muito longe tentando tomar o Estreito de Hormuz. Quer dizer, como disse Lindsey Graham, assim que controlarmos o Estreito de Hormuz, vamos ganhar uma fortuna. Como é que você... De novo. Bem, o interessante sobre a guerra com o Irã é que o controle da narrativa está terrível em comparação com todas as outras guerras. Todo mundo marchou em uníssono. Todos deixaram claro que isso é sobre bons valores contra maus valores, civilização contra barbárie. Mas nesse caso, Trump continua fazendo referências como nós vamos pegar todo o petróleo deles e destruir a civilização deles. É um pouco parecido com a Venezuela.
Acho que os europeus teriam apoiado totalmente se eles apenas tivessem mudado a linguagem, parado de falar sobre o petróleo e falado mais sobre democracia, liberdade ou direitos humanos, ou algo assim. Aí eles poderiam ter colocado todo o peso deles por trás disso. Mas qual é a relevância econômica, então, do Estreito de Hormuz? Ou talvez economia política fosse um termo melhor. Ok, então é nessa parte que eu fico um pouco confuso. Quer dizer, não é confuso entender o impacto do fechamento do Estreito de Hormuz. Isso é quase óbvio, sabe? 1/5 do suprimento global de petróleo fica restrito. Cerca de 1/5 do suprimento de gás natural também. Desculpe, 20% do gás natural. Isso é muito mais sério. O petróleo continuará a fluir, mas o gás natural não. Aparentemente, a capacidade do Catar de exportar gás agora está completamente interrompida e provavelmente não será restabelecida tão cedo. E aí vem a questão da ureia, sabe? A matéria-prima para fertilizantes artificiais. O resultado quase inevitável será a fome em grandes partes do mundo. Então veja, essa desventura pode custar milhões, talvez dezenas ou centenas de milhões de vidas no sul global, e bem, quem sabe onde mais. Vamos descobrir quão grave isso será. Então isso não é confuso. O que é confuso, Glenn, é que, veja, não faz tanto tempo, foi em janeiro deste ano, que Trump levou sua delegação a Davos, e eles praticamente declararam guerra ao globalismo. Disseram que a globalização fracassou. Estavam falando sobre implementar o sistema americano de economia política. O secretário de Comércio, Jameson Greer, em seu discurso, mencionou explicitamente Alexander Hamilton e Abraham Lincoln, entre outros. Então, para mim, pensei, ok, isso não poderia ser mais claro e mais explícito. O governo Trump deixou suas intenções muito claras, muito categóricas. Very clear, very categorical. And so this must be it, you know, what does that mean? Então deve ser isso, sabe? O que isso significa? Adotar o sistema americano de economia política significa trazer seu capital e seus recursos de volta para casa. Você impõe tarifas para criar um mercado protegido para seus fabricantes e pequenos negócios familiares. Você permite que seu sistema econômico invista internamente para construir prosperidade, reparar a infraestrutura, criar empregos que paguem bons salários, voltar a uma economia em que uma renda de trabalhador braçal pudesse sustentar uma família e colocar os filhos na escola e na universidade e assim por diante. E eu achei que isso fazia todo o sentido do mundo. Eu meio que acreditei nisso, porque Trump fez esses comentários repetidamente, por muitos anos. Over many years. And then he's been trying to... E então, ele tem, você sabe, tentado, bem, sabemos disso por pessoas de dentro. Por exemplo, o coronel Douglas MacGregor foi um integrante do governo anterior. E parece que Trump realmente queria trazer as tropas americanas de volta para casa da Síria, do Iraque e do Afeganistão. O que também faz parte de tudo isso. Você quer trazer suas tropas de volta. Você não quer desperdiçar os recursos da nação policiando o mundo e mantendo centenas de bases militares por toda parte. E então Trump também queria trazer as tropas de volta até mesmo da Alemanha. E sabemos que houve uma pressão enorme sobre ele em 2019 para entrar em guerra contra o Irã. E ele disse não, ele recusou. Então, eu meio que me inclinei a acreditar que ele era sincero, que realmente queria se afastar do papel de hegemon global. Turn away from being the global hegemon. So, if that were the case, então, se esse fosse o caso, o Estreito de Hormuz não teria tanta importância para os Estados Unidos. Ou seja, seria algo secundário, porque os Estados Unidos são bastante autossuficientes. Eles têm sua própria produção de petróleo, tem a Venezuela e o México ali na vizinhança, tem o Canadá ao norte, todos países muito ricos em recursos. E assim, sabe, a economia americana poderia ter se reestruturado de acordo com o sistema político-econômico americano. E eu pensei, eu acreditava em um futuro muito promissor a longo prazo para os Estados Unidos, sabe, talvez nos próximos 10, 15, 20 anos pelo menos. Mas algo aconteceu em 28 de fevereiro.
E ele fez o que sabia que não devia fazer em 2019. E o que todos os presidentes antes dele sabiam que não deviam fazer. Porque havia todos esses relatórios, todas essas informações de inteligência que formavam um consenso de que atacar o Irã seria uma coisa colossalmente idiota de se fazer. E se voltarmos àquele famoso discurso do general Wesley Clark, quando ele disse 7 países em 5 anos, certo? A linha do tempo desses 5 anos começa em 2001, o que implicaria que o plano neoconservador para o Irã era mudar o regime até 2006. Bem, já se passaram 20 anos desde então, o que significa que toda essa pressão, todo esse desejo ardente de tomar o controle do Irã nunca se concretizou, porque ninguém ousou. Porque todos sabiam que seria uma missão suicida. E acredito que já discutimos isso no seu podcast também, que era óbvio que seria uma missão suicida, porque o Irã tinha todo tipo de capacidade para transformar isso em uma catástrofe para Trump. Então eu estava convencido de que ele não faria isso, porque quem seria tão burro assim? Ninguém. Simplesmente não pode ser. Bem, ele foi em frente, puxou o gatilho, e agora estamos onde estamos. Acho que as consequências serão muito desastrosas, embora mais para a Europa e o Reino Unido do que para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitas maneiras de amortecer o impacto. Como eu disse, é um país muito rico em recursos. Eles têm vizinhos igualmente ricos em recursos e, obviamente, não tem problema algum em usar seu poder político, financeiro e militar para subjugar esses vizinhos e usá-los efetivamente como colônias. Portanto, acho que os Estados Unidos não conseguirão evitar a estagflação por causa disso, mas a Europa e o Reino Unido enfrentarão uma crise muito mais grave como resultado. Fico feliz que você tenha mencionado os europeus. Eu estava procurando uma deixa para falar disso de qualquer forma. Eu estava me perguntando como eles serão afetados por isso, porque o Trump não está errado. Mesmo que ele tenha começado a guerra, não são os Estados Unidos que dependem tanto disso. São a Ásia e a Europa. E eu acabei de ver, foi o quê? 2 ou 3 dias atrás, que o Financial Times publicou um artigo com uma manchete dizendo algo como fundos de hedge fazendo apostas recordes contra ações europeias. Ou seja, eles estão apostando que as coisas vão piorar na Europa em breve. Então, como você está avaliando isso? Ou quais são as suas expectativas? Porque mesmo que esse cessar-fogo se mantenha e a guerra acabe, já há muitos danos causados. E, aliás, o Estreito de Hormuz ainda não está aberto. Então, como você entende o que vai acontecer com a Europa agora? A Europa basicamente se colocou em uma situação sem saída. Eles, cortaram deliberadamente o acesso ao petróleo e ao gás russos, mesmo que 1/4 dos gasodutos Nord Stream ainda esteja intacto e pudesse fornecer, eu acho. 25 milhões de metros cúbicos de gás por ano, se bem me lembro. De qualquer forma, é algo como 100 milhões ou bilhões de pés cúbicos ou metros. Não lembro o número exato, mas é muito grande. 1/4 disso ainda poderia ser entregue à Europa, mas eles não aceitam porque, você sabe, os hidrocarbonetos russos não são dignos. Somos bons demais para isso. E assim nenhum acordo, mesmo ao custo de destruir a economia europeia. Em vez disso, decidiram depender principalmente do Catar e dos Estados Unidos. Agora sabemos que o Catar também não consegue entregar nada e também sabemos que os Estados Unidos podem chantagear os europeus pelo acesso ao gás natural. Então eles realmente se colocaram numa situação muito, muito difícil. Mas há outra vulnerabilidade muito significativa para as economias europeias, que é o fato de que a maior parte do comércio global ainda é realizada em dólares americanos. Em situações de estresse, os bancos europeus têm enfrentado muita dificuldade com a liquidez em dólares. O lado americano, o Federal Reserve,
tem ajudado criando essas linhas de swap muito amplas para que os europeus possam acessar saldos em dólar e conduzir o comércio exterior. Mas veja, todas essas linhas de swap podem ser canceladas a qualquer momento. Elas sejam canceladas sob Jerome Powell, mas teremos um novo presidente do Federal Reserve indicado por Trump. We're going to have a new Federal Reserve chairman that will be nominated by Trump, and so that relationship might become E, portanto, esse relacionamento pode se tornar muito instável. Sei com certeza que os banqueiros europeus estão extremamente preocupados com isso. Se eles tivessem que comprar dólares a preço de mercado, o euro poderia entrar em colapso. O resultado seria um grande choque inflacionário. Inflação de preços em euros. Seria um colapso do euro. Isso poderia se transformar em uma crise de estagflação, porque haveria um crescimento econômico muito lento e inexistente em níveis crescentes de inflação de preços. E isso nos leva a, bem, como dizer, muita lenha seca para uma revolta social, porque as pessoas já estão sofrendo na Europa. People are already suffering in Europe. I think that according to Eurostat, acho que de acordo com o Eurostat, e esses números têm alguns meses, então pode estar pior agora, em toda a zona do euro, cerca de 35% de todos os lares na Europa têm dificuldades para chegar ao fim do mês. Em alguns países, esse número ultrapassa 2/3. Ou seja, 2/3 de todas as famílias têm dificuldades para chegar ao fim do mês. Isso não é prosperidade, isso não é sucesso econômico. É uma sociedade que está se aproximando cada vez mais do limite de uma grande revolta social. E eu acho que, sabe, pessoas que são especialistas nessa área, estou falando principalmente de David Betts, do que acredito ser o Imperial College, em Londres, estão dizendo que as nações europeias estão agora configuradas de forma explosiva para uma eclosão de guerras civis. For a breakout of civil wars. And so we might be looking at Podemos estar diante de revoluções, levantes sociais ou até guerras civis em muitos países europeus. Acho que a elite governante tentará evitar isso orquestrando uma grande guerra contra um inimigo externo. E acho que todos nós sabemos o que isso significa. Todo o continente está sendo ativamente preparado para uma grande guerra contra a Rússia. Essa guerra pode levar alguns anos, mas a menos que resistamos de forma muito decisiva, a Europa e o próximo destino land report forward. Europe might share the same destiny as Ukraine. Sim, a linguagem que vem da Europa é bastante extraordinária. Você presumiria que em algum momento a razão começaria a prevalecer. E sabe, se você percebe que não conseguimos a energia de que precisamos do Oriente Médio, não conseguimos da Rússia, e os Estados Unidos estão se tornando mais imprevisíveis, em algum momento você pensaria que eles tentariam diversificar e reparar alguns dos relacionamentos que foram danificados. Mas parece haver apenas um esforço para insistir ainda mais nessa guerra por procuração contínua contra a Rússia. Acho que um dos gatilhos pode ser esses esforços para apreender navios russos, o que eles agora verão como um possível ponto de ignição, ou até permitir que o território da Finlândia ou dos Estados Bálticos seja usado para atacar a Rússia pelo norte, ou os escandinavos, nesse caso. Como você vê o mundo se reconfigurando? Porque eles não são os únicos. Os europeus, quero dizer, odeio dizer isso, mas não estamos indo muito bem no ranking internacional de razão e racionalidade. Acho que foi o ministro das Relações Exteriores da Hungria quem apontou que estamos vivendo uma crise de razão na Europa agora. Mas como você vê o resto do mundo? Por que os estados do Golfo pagaram um preço muito alto por serem a linha de frente dos Estados Unidos? E eu ouço, sabe, se você acompanha parte da mídia no leste asiático, percebe que isso também é uma preocupação por lá. Tipo, por que apostamos tanto nessa parceria com os Estados Unidos? Eles realmente vão nos proteger ou vão nos levar a problemas? Então, como você vê? Bem, acho que com tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, não se deve fazer previsões muito ousadas. Mas para onde você acha que a tendência geral está indo em termos de mudança do mundo? Desculpe, é uma pergunta bem ampla.
Yeah, yeah. Look, I think there's going to be massive Olha, fractures. eu acho que vai haver uma fragmentação enorme no Oriente Médio e na Europa, e acredito que isso vai resultar na ascensão de uma ordem global multipolar. Acho que os Estados Unidos terão que se recolher ao seu próprio hemisfério e encontrar sua identidade, se querem ser um hegemon ou mais uma potência de equilíbrio em seu próprio, como posso dizer, hemisfério, que realmente mantenha relações boas, construtivas e amistosas com seus vizinhos. Mas, para que isso aconteça, será necessária uma reformulação completa do sistema monetário. Porque, voltando àquele ditado de que todas as guerras são guerras de banqueiros, os Estados Unidos ainda são completamente dominados pelas oligarquias bancárias. E elas não veem o mundo como eu e você vemos. Elas veem o mundo como mão de obra escrava e recursos naturais que precisam ser transformados em fluxos financeiros que beneficiam apenas suas instituições bancárias. E esse é o instrumento de poder deles. É tudo que sabem fazer e é o único plano que têm. Mas em relação aos estados do Golfo que você mencionou, acho isso bastante impressionante. Acho que Henry Kissinger disse de forma célebre que é muito perigoso ser inimigo dos Estados Unidos, mas é fatal ser amigo. E acho que eles agora estão aprendendo que isso é realmente verdade. Chegou a vez deles. Achei que a Arábia Saudita já teria percebido isso pelo menos um pouco, porque tem sido alvo de algumas traições bem desagradáveis por parte dos Emirados Árabes Unidos e de Israel. Eles vêm estabelecendo postos militares na Somalilândia e no sul do Iêmen, praticamente cercando a Arábia Saudita e tornando-a muito vulnerável a ser isolada do comércio global. E então, quando você observa tantos desses soldados das FDI, em seus uniformes, eles têm esses emblemas de ombro de grande Israel, que incluem também uma parte muito grande da Arábia Saudita. Você pensaria que eles escolheriam o lado do Irã nessa guerra? Porque, obviamente, os Emirados Árabes Unidos, Israel e os Estados Unidos acabarão custando a eles o próprio reino. Uma vez que o Irã esteja fora do caminho, o próximo alvo fácil, o fruto ao alcance da mão, a Arábia Saudita. Mas para algo vem vocês se juntaram ao astrolite tanto o Irã, não quero assim semelhante. Acho que a explicação é que a Arábia Saudita tem, não sei exatamente quanto dinheiro, mas acho que é mais de $1 trilhão, depositado em suas contas no Federal Reserve Bank dos Estados Unidos. E eles viram o que os banqueiros ocidentais ousaram fazer com a Rússia, mesmo sendo uma potência nuclear. Então acredito que, se escolhessem o lado errado nesta guerra, seriam cortados do acesso ao seu dinheiro e provavelmente nunca mais o veriam. Acho que é por isso que, para eles, as considerações de curto prazo são muito mais importantes do que as de longo prazo. E penso que o resultado final será que muitos desses reinos do Golfo desaparecerão, e então a Arábia Saudita talvez seja reconstituída de alguma forma. Acho que no que diz respeito ao Irã, à Rússia e à China, eles provavelmente não têm outra escolha a não ser levar esses conflitos até o ponto em que criem uma arquitetura de segurança completamente nova e diferente no continente euroasiático. Porque essa geopolítica ao estilo britânico, em que se fomentam guerras constantemente em todos os lugares, colocando qualquer poder contra outro para manter todos fracos e divididos, e garantindo que permaneçam dependentes dos bancos ocidentais, das corporações ocidentais e do complexo militar industrial ocidental. Acho que isso precisa acabar. Isso só está criando milhões de vítimas de guerra, economias destruídas, crescimento sufocado e desenvolvimento estagnado. E acho que as pessoas agora entendem que, se permitirem que isso continue, os resultados serão sempre exatamente os mesmos que tivemos nos últimos 200 anos. É isso. Yeah. No, what
Você mencionou antes que estava otimista em relação a Trump por causa do que pareciam ser políticas nacionalistas econômicas que se encaixavam no sistema americano mais amplo. Então estou pensando em Alexander Hamilton, Henry Clay, toda essa tradição que continuou com Friedrich List e outros. Mas agora parece que até a guerra com o Irã segue uma lógica diferente, uma que remete ao império. Porque se você observar toda a infraestrutura sendo atingida no Irã, mal vias os portos, grade 56 melling, ten roquetas go graths. Mas também é o corredor internacional de transporte norte-sul que conecta o Irã, a Rússia e a Índia. Então parece que a forma como estão priorizando essa infraestrutura, que foi construída ao longo dos anos, é basicamente pegar uma marreta e destruir todo o projeto da Grande Eurásia. E claro, se não for possível promover uma mudança de regime no Irã e transformá-lo em uma nova Síria, fragmentada e caótica, então pelo menos destruir toda a infraestrutura. Não sei se você vê da mesma forma. Você acha que essa ainda é uma guerra voltada apenas contra o Irã? Ou acredita que Rússia e China também são alvos aqui? Ah, não. Esse gigante nunca para. Acho que se eles conseguirem derrubar o governo de Vladimir Putin na Rússia, vão usar a Rússia contra a China exatamente da mesma forma que usaram a Ucrânia contra a Rússia. Sabe, eles tomam o poder político de um país e depois usam o poder econômico e militar desse país para se voltar contra a próxima vítima. Eles não foram lutar contra a Rússia diretamente. Militarizaram e armaram a Ucrânia para lutar contra a Rússia. E, se tivessem sucesso, militarizariam a Rússia contra a China. E então, se tivessem sucesso no Irã, provavelmente cortariam a Rússia do corredor internacional de transporte norte-sul. North-South International Transport Corridor, they would force Russia again to depend. Eles forçariam a Rússia novamente a depender das rotas comerciais do Ártico e de Suez e continuariam usando sua estratégia de dividir para governar até alcançarem uma hegemonia completa e total sobre o continente euroasiático. Quero dizer, essa é a política mackinderiana que remonta, eu diria, a mais de 100 anos, quando os britânicos aperfeiçoaram esse sistema de usar constantemente guerras e intrigas para colocar poder contra poder, mantendo todos fracos para que pudessem dominar tudo. E sabe, não existe um momento no tempo ou no espaço em que eles digam: certo, ok, agora temos um grande império, temos um monte de colônias muito ricas que exploramos, podemos parar por aqui. Eles nunca param. E sempre que uma nação se torna um pouco mais poderosa, um pouco mais próspera, sabe, tipo a Líbia, que quer ser deixada em paz, que quer desenvolver sua economia em benefício do próprio povo, ela precisa ser destruída. Porque, sabe, essa malignidade nunca descansa, está sempre procurando alvos para atacar. É por isso que estamos nesse estado de guerra permanente agora. E sabe, todas essas guerras vêm do Ocidente. Elas não estão sendo instigadas pelo Irã, nem pela Síria, nem pela Rússia. É sempre o Ocidente que está fomentando essas guerras. Concordo. Sim. E a dinâmica sempre leva de volta aos centros financeiros, às oligarquias bancárias. To the financial centers, to the banking oligarchies.